Olá pessoal, então vamos pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem para receber as nossas notificações. Então vamos continuar falando sobre o Livro dos Espíritos. E na pergunta 131 diz assim: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seriam obras de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Veja o que os Espíritos estão nos dizendo. Pelo correr do estudo, nós notaremos a justiça do Criador como sua bondade e seu amor. Ainda estamos no assunto dos chamados erroneamente de demônios, que algumas religiões afirmam serem maus desde o princípio e que ficarão para sempre em lugares que também criaram, como sendo o inferno eterno. Um punhado de homens esquece que tudo sofre a influência do progresso. E esse progresso já se manifesta muito visível nas páginas do tempo, a nos convidar a retificar os velhos erros de uma filosofia não menos velha, carcomida pelas eras. Se foram criados demônios, carregando as nossas paixões inferiores e apresentando as nossas próprias feições, é claro que os demônios fomos nós, antes de conhecermos a verdade. As mudanças são leis que Deus que dominam e orientam a eternidade das coisas. Nada fica estático, tudo se modifica e para melhor, desde as primeiras manifestações de vida até as potencialidades espirituais. Então cabe a nós outros, procurarmos entender essas mutações ordenadas e induzidas pelo próprio Criador. É muito importante nós pegarmos aquilo que os Espíritos estão nos dizendo, porque nós precisamos compreender que
tudo existente na criação se encontra em estágios diferentes uns dos outros, mas em completo movimento pela força do progresso. Movimento esse a que podemos chamar, como já foi feito antes, de sopro de Deus. Jesus disse, em se referindo aos espíritos malfeitores, ele diz o seguinte: eles não são maus, apenas ignorantes. Eles merecem o perdão por não compreenderem a força do bem dentro de si mesmos. E somente o tempo poderá despertá-los para a luz do verdadeiro entendimento. Toda a maldade, sem exceção, ela desconhece a eficiência do amor. Depois que passam a viver no regime da fraternidade, colhendo dos seus efeitos valiosos, eles esquecem por completo do mal e condicionam a sua mente apenas às diretrizes da caridade, que lhes mostra a salvação em todos os ângulos que se dispuseram a trilhar. É por isso que a doutrina dos espíritos, que revive o cristianismo, afirma e reafirma que a não existência de demônios, tal como pintados por mentes sem compreensão e por almas que desconhecem a bondade divina. Os demônios nos quais podemos crer moram dentro de cada criatura que ainda não pôde eliminá-los. Eles se chamam ódio, inveja, ciúme, maledicência, orgulho, egoísmo e outros tantos mais que proliferam na sociedade que desconhece o Cristo. Quem tem o céu no coração, quem tem a consciência tranquila pelo cumprimento dos deveres, somente cria e vê as coisas de fora que existe por dentro de si. Essa é a lei dos reflexos. Então, é bom que pensemos nisto. Se existem anjos que foram sempre anjos e demônios que foram sempre demônios, onde está a bondade de Deus que criou seus filhos na igualdade, com tendências diferentes? A razão, ela caminha igualmente para a perfeição e ela está se enriquecendo pela intuição divina, de modo a aceitar a verdade, a única que fica de pé diante de todas as circunstâncias,
e é o tempo que vai falar. Pelos acontecimentos, a última palavra. Sendo que os espíritos benfeitores falam antes do próprio tempo a afirmar. Nós precisamos, às vezes, entender um pouquinho daquilo que está no Evangelho e que no Livro dos Espíritos tem a explicação. Vamos continuar falando sobre o Livro dos Espíritos, as perguntas, e vamos aprender um pouquinho do que está escrito no Evangelho de acordo com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a chave para nos ensinar aquilo que o Cristo quis nos dizer quando esteve aqui conosco. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.